né, na consultoria da Sagro, nós estamos trabalhando, nesse momento, não estamos trabalhando um aumento importante de área, né? Praticamente ela vai ficar estável na nossa estimação. Estamos trabalhando com a área de soja de 3.250.000 hectares, né, para a safra principal, né, de soja. Isso seria mais ou menos uma produção em torno de 10,6 milhões de toneladas, assim como base, e porque a gente vai estar dizendo um pouquinho, comentando um pouco por que a gente está vendo um pouquinho de redução nisso daí, né? A questão justamente você já potencializou esse custo de produção mais elevado, né? Então, o risco climático também, então é um pouquinho menos a produtividade esperada nesse ano, na nossa estimativa inicial, né? Isso é a área principal, né, de safra que vai ser plantada agora no início de setembro, né, que é a janela de plantio começa no início de setembro. É, a área de safrinha, né, que é plantada a segunda safra, né, em cima da soja, essa área vai ser definida depois desse plantio, da safra principal, porque havendo um plantio bem antecipado, né, precoce, vamos dizer, do que é a safra principal de soja, aí os produtores também, né? Isso leva a crer que os produtores vão colher antes e vão plantar uma área maior de soja na safrinha, né? Com relação a esse plantio antecipado. Então, nós não estamos vendo agora, nesse momento, um crescimento de área, né? Essa safrinha, ela vai depender, então, da quantidade de soja que o produtor consiga plantar em período precoce, mas nessa safra principal não estamos vendo um crescimento. Sim, há aberturas novas, né, de áreas novas no Paraguai, na região do Chaco. Essa é uma região que está em expansão, né, e ela é considerada aqui na nossa consultora como área de safrinha, porque ela é plantada junto com a safrinha de soja, praticamente um pouquinho antes, um mês antes, mais ou menos, 15 dias, mas ela se estabilizou, né, esse plantio de soja também e milho nessa área do Chaco, né? Então tem crescido, né? São aproximadamente agora, né? Atualmente a gente está considerando 350.000 hectares, né? De plantio agrícola no Chaco. Não necessariamente isso, mais ou menos uns 55 a 57% disso é soja e milho, né? Sendo soja o mais importante. Mas existem outros plantios como o algodão, que é bastante importante, o sésamo, né, amendoim também tem crescido, sorgo. Então, há várias culturas aí sendo desenvolvidas nessa região do Chaco. Sim, sim, exatamente. Então, tipo, o mercado paraguaio ele tem investido bastante em tecnologia, né? Tem importado bastante maquinárias, assim. Então, tem trabalhado muito. O que que a gente está vendo, assim? O Paraguai está se desenvolvendo mais, se colocando mais competitivo. Então, na produção, não há um crescimento, só para complementar um pouco, não há um crescimento de área, mas sim não significa que tenha falta de investimento, tá? Então, existem sinais bem claros de renovação tecnológica no Paraguai. Por exemplo, só nesse primeiro semestre de 2026, o Paraguai importou mais de praticamente 1.900 maquinárias agrícolas. Isso é 30% mais do que o ano passado, no mesmo período. Então, teve uma movimentação importante ali de mais ou menos 180 milhões de dólares nas importações, principalmente tratores e pulverizadores, tá? Tratores cresceram 45% e pulverizadores 67%. Então, o produtor paraguaio está investindo de uma maneira mais seletiva, mas não deixando de investir, né? Então, o investimento do Paraguai é praticamente na tecnologia, tá? E, logicamente, existe aí uma definição aonde que ele vai colocar essa produção, né? O Paraguai tem tido um bom cenário de demanda, né, dos grãos, nesses primeiros 7 meses do ano, vamos considerar aí de janeiro até julho, as exportações de soja do Paraguai, elas chegaram a praticamente 6 milhões e 700 mil toneladas de soja foram exportadas, tá? Então, nesse período, há um crescimento de 38%
nas exportações de soja, principalmente a soja do Paraguai, né, praticamente 90% dela termina na Argentina, né, na moagem na Argentina, ela complementa a indústria de processamento na Argentina. E um percentual aí de uns 9% vai para o Brasil, também para as indústrias que ficam aqui perto da fronteira, né? Principalmente dentro do Paraná. Existe, então, uma boa demanda. E o mercado interno tem demandado muito. O farelo do Paraguai tem crescido de maneira também a exportação e o consumo interno. Tá? O mercado interno tem crescido bastante no consumo, na demanda de produtos. Devido ao crescimento de produção de carne, né? Então, isso aí, a questão dos farelos, né? Principalmente o óleo também por causa do biodiesel, né? O incremento aí no consumo, né? Por causa do aumento dos combustíveis a nível global, né? O Paraguai que aumentou 40% o combustível nesse ano, então realmente é uma necessidade do Paraguai produzir do setor energético. Aí vem o biodiesel do óleo de soja, né? E também do etanol, né? Que é a produção de milho, né? No caso do milho, especificamente, a gente teve um aumento aí, um consumo interno que cresceu 40% nesses últimos 3 anos, né? Nos 3 últimos anos. Só considerando aí o que o Paraguai produz de milho versus o que ele exporta, ele começou a relação dele, né, de consumo do milho tem ele subiu de 35% do consumo do milho produzido, 35% era usado para a indústria, para 50% nesses últimos anos, né? Então, a gente acredita aí, principalmente, o que tem acontecido é mais a instalação de fábricas de etanol e o consumo de balanceado, que eu já comentei, né? Então, tem se desenvolvido bem aí. A questão é praticamente maximizar e tirar um pouquinho mais de margem, né, nessas produções. Produzir mais aqui e exportar com um pouco mais de valor agregado. A gente está vendo aí um movimento bem importante aí dos setores industriais, né? Inclusive essa imigração que está havendo, né? Bastante europeus vindo para o Paraguai, se estabelecendo aqui. Então a gente está vendo como um nexo para a indústria, para o setor aqui também esses investimentos e, logicamente, essas maquinárias agrícolas, toda essa questão de novos. Acho que tudo que acontece é assim uma nova tendência é maximizar o que você tem, né? Então, você tem uma terra que tem que produzir mais, então a maquinária agrícola, tipo de maquinária vai mudando também, porque o custo de produção tem subido, então o produtor tem usado alternativas, né? Tem alternativas aí de rotação de cultivo, né? De cultivos diferentes, culturas diferentes, né? Então, essa cultura diferente também tem demandado mercados diferentes. Então, o mercado europeu, sim, é um mercado que o mercado do Paraguai pode atender e vai atender, já está atendendo, e tem um crescimento aí que a gente acredita que vai ser recíproco, né? Tanto a importação de produtos de lá, né? Mas, basicamente, o que é alimentos como é que é, grãos específicos, né, uma alimentação específica e a própria carne, né, a gente vê uma boa exportação aí para o mercado europeu se abrindo depois dessa união desses comércios, né. O Ninho já, vamos dizer, houve algumas mudanças nessas últimas semanas, né, mas já está estabelecido, né? Então a gente acredita aí que acima de 90% já foi comentado que o Ninho já está estabelecido e que deve persistir aí até o início de 2027. Isso aí muda um pouco o cenário, né? Porque pode ser que, né, entre outubro e dezembro ele seja um Ninho mais forte, né? Então ali a projeção é de que seja mais forte. Isso não é um risco no Paraguai necessariamente de falta de chuva, né? Mas quem sabe seja o contrário, né? Um excesso de chuva entre outubro e dezembro e principalmente essa má distribuição, né? Então, essa má distribuição, ela pode acabar dificultando, né, ou atrasando, né, a semeadura,
pode dificultar também a aplicação de defensivos, né, a redução de luminosidade, pressão sobre doenças, né, outras questões durante esse período da safra de soja, né, que, como eu comentei, a gente vai estar iniciando ali nos primeiros dias de setembro. Então, o ninho, ele não necessariamente seja negativo, né, mas foi estabelecido, né, por causa dessa volatilidade e os problemas que tem tido nessas últimas safras aí, com o clima principalmente, né, que é um grande fator, e aumenta muito, né, esse risco, né, da safra, o risco operacional da safra. Aí no começo de agosto agora foi criado ou restabelecido, né, novamente, reativado o Conselho Assessor Agrário, né, justamente para intensificar um pouco esses impactos aí, ver um pouco antecipadamente o que pode ser feito, né, a nível de campanhas internas, de plantio, né, setorizar os plantios, trabalhar em cima disso com o produtor. Mas a gente acredita que esse o fenômeno, né, El Niño, evoluirá como é que é, positivamente, né, porque vai ter chuva, né, a questão é essa distribuição, essa falha, né, na distribuição, essa má distribuição pode sim afetar a produção, né? Existe preocupação, acho que no quadro geral, né, aqui na região, né? Por parte, na verdade, assim, a soja, que nem eu comentei, a soja, ela foi exportada nesses primeiros 7 meses do ano, praticamente 38% mais do que foi exportado no ano passado, e ano passado a gente tinha uma safra um pouquinho maior do que essa, na safra principal. Então, o que que aconteceu? A soja está saindo, né? Teve bons momentos de mercado, o produtor paraguaio também soube aproveitar, teve momentos aí alta volatilidade em Chicago, né? Então, o paraguaio, ele trabalha com Chicago, né? O produtor paraguaio, ele fixa em Chicago, quando viu a oportunidade, vendeu. Quem segurou também, quem conseguiu segurar um pouco mais, né? Nem todo produtor consegue, né? Porque tem que diversificar as vendas, né? Mas quem segurou aí um pouquinho mais conseguiu pegar um bom preço aí em Chicago, estabeleceu uma boa margem, né? Então, com certeza o produtor aqui não, o grande produtor ele está capitalizado, né? Ele não tem esse problema do sistema financeiro não poder ajudar ele, alguma coisa assim. O crédito para ele é mais fácil, né? Agora tem outros produtores que vêm aí com dívidas que não têm conseguido se estabelecer direito. Então ali sim existe um setor que demanda, né? Da cadeia em si de silos, né? Dessa rede de silos e cerealistas e recepções que tem no Paraguai, mas tem crescido bastante, tá? O Paraguai tem investido muito, né? Grandes empresas, principalmente as que trabalham muito com troca de insumos, né? Com o produtor, tem investido grandemente em estruturas, né? Em silos novos ou ampliação de estruturas já existentes, né? Também, principalmente, por quê? Porque as safras são grandes, são maiores em produtividade, um ciclo mais curto, né? A questão do clima, principalmente. Então, tem medido e tem tirado realmente todo o potencial da recepção, né? Então, tem que ter uma boa recepção, um bom sistema de secagem de grão, principalmente na safra de milho, agora foi visto isso, né? Então, agora o milho, por exemplo, entrou muito úmido, então precisava de uma estrutura para secagem e foi testado. Muitas regiões aí, silos muito grandes, tiveram que atender 5 dias a recepção, depois parar. Claro que as chuvas foram assim, né, marcadas praticamente toda semana houve uma chuva novamente, então deu uma quebrada né, nesse ritmo da safra, não foi tudo junto, mas se tivesse sido tudo junto e uma safra mais úmida, não teria sido capaz de receber tudo. Então, existe sim ainda uma preocupação com relação a novos investimentos ou a maneira de como fazer essa secagem de grãos. Por quê? Não consegue receber tudo. No caso da soja é um pouco mais fácil, ela entra um pouco mais seca, né? Logicamente, esse ano mais úmido também chega uma preocupação de que se chover muito na safra, no período de safra também possa acontecer isso, de precisar mais secagem. O Paraguai ainda tem dificuldade, sim, ainda temos a questão, não como o Brasil e na Argentina, que vocês têm as saídas para o mar direto, nós aqui precisamos tirar novamente, através da hidrovia, grande parte
da produção e entre postos, né, que seriam principalmente na Argentina e no Uruguai, né, nos grandes portos, onde o Paraguai demanda dessa necessidade, que é um potencial logístico. Então, você tem a logística de barcaça, a logística, a hidrovia, né, com as barcaças também sendo usado como um setor de armazenagem, os portos, os silos, né, e a linha rodoviária, né, com os caminhões também, porque existem aí uma grande necessidade, né, de logística para justamente fazer esse despacho, né, dessa produção. O milho hoje está bastante retido ainda no Paraguai, mas como eu comentei, a gente tem um aumento da, do consumo interno, então acreditamos que grande parte do milho, também pela questão da qualidade, às vezes, né, que esse ano foi um pouco mais úmido e o milho teve dois períodos muito intensos de seca e três geadas também que acabaram afetando um pouco a qualidade, também acaba diversificando um pouco para onde vai esse milho, tá? Porque o milho, assim, ó, normalmente ele vai para ter uma noção geral assim das exportações do milho, no ano passado, por exemplo, o milho foi 50% do milho exportado foi para o Brasil, 34% para o Chile, outros 50%, né, foi para outros países, mas deles 34% para o Chile, Arábia Saudita e outros países. Então tem que sair pela hidrovia, 50% sai em caminhões e 50% saiu pela hidrovia das exportações. Esse ano a gente acredita que a exportação em caminhões vai ser menor a exportação, né, o volume total, pelo investimento no mercado interno, mas as exportações em caminhões a gente acredita que seja um pouquinho mais elevada nesse ano, com relação ao ano passado. Então, vai demandar mais as estruturas físicas daqui. E realmente, assim, o produtor tem segurado, não tem vendido, então a gente acredita que em algum momento a gente. Agora os fretes, né, estão muito elevados, passando um pouco a safra, nós estamos aí nos últimos 20% da safra para ser colhido, 18, 20%. A hora que a gente chegar nessa última fase aí, acredito que a gente já tenha uma redução dos valores dos fretes e a gente consiga ver uma melhor fluidez logística, né, para despacho dessa mercadoria. Porque ainda a gente tem o trigo, né, plantado. Esse ano é menos trigo, tá? 28% de área reduzida de trigo, mas também tem o trigo que entra agora em setembro, outubro, temos trigo para entrar nessa mesma estrutura. Então, a estrutura é sempre muito bem utilizada no Paraguai. E ainda temos soja para exportar, né? O setor, né, o Paraguai, ele não existe um problema sistêmico, né, de falta de crédito, assim como se discute em outras regiões, assim como no Brasil, outros lugares onde o sistema de crédito do Paraguai, ele sempre ele continua líquido, né, e disposto a emprestar o dinheiro, né? Então, a gente pode dar uma olhada ali nesse 2026, né, praticamente assim 80% das instituições financeiras, né, aqui dentro do Paraguai, né, considerava a conjuntura favorável à concessão de crédito. Então, o Paraguai ele está numa assim, queira ou não, ele ainda está sendo uma menina dos olhos, né? Então existe assim um olhar, né, para o investimento dentro do Paraguai. Então, a concessão de crédito não é uma restrição. Especificamente agora para a agricultura, uns 55% esperam um aumento de crédito, né, esperaram, né, nesse 2026 um aumento de crédito e não se esperava uma redução, tá? Não no setor agrícola principalmente. Isso não significa, né, que todos os produtores tenham acesso fácil, né? A gente tem aí é, como é que setores, né, produtores que têm um acesso mais fácil, né, por causa da capacidade de pagamento, tem históricas e garantias e rentabilidade de projetos aí que funciona mais facilmente para esses produtores que já vêm trabalhando de uma maneira mais empresarial, né? Então, mas assim, eu acredito que o que a gente pode dizer? Que ele ficou mais seletivo, né? Porque o produtor capitalizar um bom histórico, né? Ele consegue se financiar, não tem problema com isso. Agora, aquele que já acumulou dívida e teve perdas em safras passadas, ele está um pouco com dificuldade, né? Então, vai renovar, para renovar esses limites, né? Então, vai renovar agora um financiamento, ele vai ter um cenário de taxas mais elevadas, né? Eu acredito que isso seja o principal
diferencial aqui no Paraguai. Eu acredito que assim, ó, a expectativa que nem a gente comentou não existe uma expectativa de forte expansão de área, mas sim o setor que nem como estávamos comentando nos vários pontos aí, existe investimento em tecnologia, né? O produtor tem investido tanto na diversificação de cultura, né? Como também no uso de outras alternativas, como por exemplo na seca, no verão foi usado bastante fertilizante foliar, né, outras alternativas para ajudar a manter essa produtividade, né, dos grãos, principalmente a soja, né, que é o carro-chefe, né, da produção agrícola do Paraguai. Então, existe uma demanda firme por grãos, né, não existe, não está estagnado, o mercado não está estagnado, nem no mercado interno, nem na exportação, então existe um cenário positivo. O maior desafio vai ser, com certeza, o custo de produção ali, que é um pouco mais elevado, né? Já foi maior, né? Já passamos o pico, né? Mas existe aí ainda um resquício, né, do que é essa guerra, essa instabilidade que a gente está tendo geopolítica e energética, né? O fator do combustível está mais elevado, o cenário do custo dos insumos, né, fertilizante principalmente, ainda tem aí uns 15% ainda de elevação, né, a gente vê isso daí, um preço mais caro. O maior desafio do produtor vai ser proteger as margens que ele tem, né, com os custos mais elevados, tanto em insumo de logística, e daí essa questão do clima, né, El Niño também, que é aparecendo como um fator de risco. A gente acredita que o produtor tenha que trabalhar muito, né, nessa questão de ser mais seletivo com a questão de vendas, né, ser mais trabalhar mais, alocar mais a concentração dele olhando a margem, né, e continuar alavancando essa produção, produção fechando custos, né, e tendo essa margem saudável, porque não existe assim um mercado muito claro, né? A nível de preço, a gente acredita que a demanda vai ditar os preços com certeza, mas reter toda a produção também não é uma alternativa, né? Porque em algum momento isso pode ser um excesso de oferta num momento pico e acaba obrigando a pressionando os preços a caírem. Então, acredito que o produtor tem que ser seletivo e principalmente no momento de vender, trabalhar essa distribuição, né, essa possibilidade de deixar a mercadoria no mercado interno e olhar a exportação mais diversificada, vai regir um momento específico de venda para eles. Então, essa margem dele ser protegida, eu acho que é o fator mais importante que ele tem agora. Não desacreditando, logicamente, nos investimentos, né, e na maneira que o produtor já sabe produzir dentro do circuito dele, né? Acredito que ali não tenha muita novidade, a não ser a tecnologia que nem a gente comentou, né? Existe um crédito aí disponível, ele tem as ferramentas, então acredito que a parte de venda é o que mais precisa estar alinhado nesse momento.